Dizem que a única certeza absoluta da vida é a morte. É, uma verdade bem inconveniente. Muito inconveniente. Mas, para quem fica, existe uma segunda certeza quase tão implacável quanto a primeira. A burocracia. Exatamente. A monumental e intrincada engrenagem burocrática e patrimonial que é acionada no exato segundo em que o coração para de bater. É aquele momento super delicado em que o luto, inevitavelmente, se choca com cartórios, impostos, inventários. E aquelas famosas reuniões de família que testam a solidez de absolutamente qualquer relação, né? Nossa, com certeza. E é um choque de realidades que a imensa maioria das famílias enfrenta sem preparo nenhum. Zero preparo. E o que agrava muito a situação é que o desconhecimento sobre como essas regras patrimoniais funcionam costuma transformar o que deveria ser um rito de passagem num desgaste financeiro E emocional. e emocional devastador. Compreender as engrenagens desse sistema não é só uma questão legal, é uma medida real de preservação familiar. E é exatamente com esse espírito que, em nosso mergulho profundo de hoje, nós vamos dissecar a estrutura do direito das sucessões no Brasil. Excelente. E olha, nossa missão não é repassar conceitos básicos que quem nos acompanha provavelmente já conhece de cor. Claro que não. A ideia aqui é investigar os bastidores dessa estrutura. Por que a lei foi desenhada dessa maneira? Quais são aquelas armadilhas invisíveis que custam fortunas em impostos desnecessários? Isso é o mais importante para quem está ouvindo. Sim, nós vamos decodificar a lógica implacável que rege a sucessão patrimonial, indo bem além daquela superfície. E essa é uma abordagem fundamental. Porque a teoria fria da lei civil brasileira carrega, na verdade, séculos de debates filosóficos. Debates econômicos sobre como a sociedade deve lidar com a riqueza acumulada. Exato. Então, ao longo da nossa exploração, vamos mapear todas essas complexidades. A promessa hoje é entregar uma visão estratégica que muda completamente a forma como enxergamos o planejamento de uma vida inteira. Desarmando as bombas relógio, né? Isso, aquelas que costumam ficar muito bem escondidas nos patrimônios. Bom, vamos desvendar isso a partir da premissa central. Vamos lá. A sucessão civil é, em essência, o mecanismo que disciplina a transferência de um patrimônio para os sucessores. Ponto. O sucessor assume a mesma posição jurídica daquele que se foi. Ou seja, a cadeira do titular muda de ocupante, mas a relação de direito com a propriedade ou com a dívida permanece ali intacta. Só que existe um debate bem mais profundo sobre a razão de ser desse mecanismo, não é? Sem dúvida. O que é fascinante aqui é o princípio da função social da sucessão. Função social. Exato. É muito comum a gente reduzir a herança a uma mera transferência de riqueza privada, sabe? Uma espécie de loteria genética para quem recebe. Quem deu sorte, deu. Pois é. Mas, se conectarmos isso com um cenário maior, o verdadeiro propósito do Estado ao regulamentar a sucessão é a conservação das unidades econômicas. É a proteção do núcleo familiar. Entendi. O ordenamento jurídico, ele simplesmente abomina o vácuo. Se os bens ficassem sem titularidade, perdidos num limbo legal depois da morte do dono, O que aconteceria? teríamos um colapso econômico em cadeia. Nossa! Para visualizar o impacto macroeconômico disso, imagine um cenário clássico corporativo. Ajuda bastante. Pense no caso de um empresário. Vamos chamá-lo de João. Certo, o João. O João construiu uma indústria do zero. Ele emprega centenas de pessoas, possui galpões, maquinário, tem várias linhas de crédito ativas e dezenas de contratos com fornecedores. Uma estrutura complexa. Muito. Aí, se ele falecer repentinamente e não houvesse uma estrutura sucessória robusta, o que aconteceria com essa teia econômica inteira? Desmoronaria. A ausência de regras claras poderia paralisar a fábrica no dia seguinte. Com certeza. E gerar demissões em massa. E um calote sistêmico nos credores, né? Exatamente. A sucessão, nesse caso específico do João, atua como um verdadeiro amortecedor social. Amortecedor, gostei do termo. É o que é. O patrimônio é transmitido aos sucessores de uma forma estruturada para garantir que a empresa não seja desmembrada de imediato. A economia tem que continuar girando. A roda não pode parar. Não pode. A função social daquela propriedade é mantida e o próprio patrimônio que ele deixou serve como garantia para quitar as dívidas do falecido. Protegendo quem
emprestou dinheiro. Protegendo os credores. No fim das contas, é um sistema de manutenção da própria ordem capitalista. Mas é interessante pensar que essa visão de que a herança é um motor essencial da sociedade nem sempre foi uma unanimidade, né? Longe disso. Historicamente, a gente sabe que existe uma corrente filosófica de peso que via essa transferência de riqueza com muita desconfiança. Filósofos grandes? Sim. Pensadores como Kant, por exemplo, e o Auguste Comte, eles argumentavam que a herança funcionava, na verdade, como um desestímulo ao trabalho. Ao trabalho e ao progresso individual. Isso. Essa é uma fricção intelectual riquíssima. A lógica desses pensadores era bem direta. Se uma geração já recebe o conforto material totalmente garantido pelo esforço da geração anterior... Para que trabalhar? Exato. A necessidade de inovação e de produção simplesmente evapora. É a tese clássica de que a riqueza herdada gera estagnação. Mas a lei atual não pensa assim. Não. O contraponto moderno, que é o que alicerça o nosso Código Civil, enxerga a sucessão não como um prêmio imerecido. Ele vê como a extensão máxima e natural do direito de propriedade. Faz total sentido. Porque se o indivíduo soubesse que no momento da morte dele o Estado ia lá e confiscaria tudo, ou que a riqueza seria pulverizada a pó, o incentivo para ele acumular patrimônio para investir a longo prazo durante a vida despencaria drasticamente, certo? Exatamente. A perpetuidade é uma característica essencial da propriedade privada. Em uma economia de livre iniciativa, ter essa garantia de que o fruto do seu suor, do seu trabalho, vai servir ao bem-estar dos seus descendentes. É o que motiva a pessoa a acordar cedo. É o que motiva. É, paradoxalmente, o que incentiva a geração contínua de riqueza durante a vida. A lei sucessória usa o instinto humano mais básico de proteção à família como um combustível para o desenvolvimento econômico de toda a sociedade. Bom, superada essa base filosófica que é fascinante, a gente tem umas nuances operacionais que precisamos esclarecer para quem nos acompanha. Vamos lá. Nós sabemos que a sucessão acontece no exato momento da morte do chamado de cujus. O famoso de cuios. Que é uma expressão em latim para autor da herança, né? Isso mesmo. Mas o patrimônio não passa instantaneamente para o bolso dos herdeiros de forma líquida e bonita no dia seguinte. Seria bom se fosse, mas não. Existe todo um período de transição, uma espécie de purgatório burocrático, onde surge uma figura jurídica muito peculiar: o espólio. Ah, o espólio. Como funciona a mecânica dessa entidade transitória? O espólio é, tecnicamente falando, uma ficção jurídica genial. Foi desenhada para resolver o problema do tempo. Porque inventário demora. Demora, às vezes leva anos. Então a lei precisava criar um titular temporário para aquela massa toda de bens, créditos e obrigações. Tá. O espólio não tem personalidade jurídica própria. Ele não é uma empresa com CNPJ operando, não é uma pessoa respirando. Certo. Mas ele possui o que a gente chama no direito de capacidade processual. Ah, isso significa que o espólio pode ir a juízo. Exatamente. Se o João, lá do nosso exemplo, se ele tinha uma dívida milionária com o banco não processa os filhos do João no dia seguinte ao velório. Não, de jeito nenhum. O banco processa o espólio do João. Preciso e direto. O espólio que fica sendo representado pela figura do inventariante é quem defende o patrimônio. É o espólio que cobra quem devia ao falecido e paga quem o falecido devia. É tipo um escudo. É uma blindagem provisória total. E é super crucial notar que essa massa patrimonial tem limites bem estritos. A regra da exclusão determina que direitos personalíssimos morrem com o indivíduo. Eles não entram na herança. Jamais integram o espólio. Isso levanta uma dúvida. Bens materiais entram na conta: carro, casa, dinheiro. Obviamente. Sim. Mas e os direitos que têm valor econômico, mas são intrinsecamente ligados àquela pessoa específica que morreu? Ótima provocação. Tomemos o usufruto como exemplo clássico. Perfeito. Se o falecido tinha o direito vitalício de morar no imóvel ou de receber os aluguéis daquele bem, esse benefício econômico se extingue imediatamente com a morte dele. Corta na hora. Corta. O direito de usar o imóvel não passa para os herdeiros de jeito nenhum, porque o usufruto foi concedido àquela pessoa específica, geralmente em caráter de confiança ou de necessidade. E isso vale para outras coisas também. O mesmo princípio se aplica a pensões alimentícias ou cargos de confiança.
O patrimônio transmissível é estritamente aquele que não depende da existência física e personalíssima do autor da herança. Nossa, agora aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos ver. Porque nós entramos direto na tensão entre o que a pessoa quer fazer com o próprio dinheiro dela e o que o Estado permite que ela faça. Ah, essa é a grande briga. É muito comum, especialmente na cultura anglo-saxônica, que a gente vê o tempo todo retratado em filmes. Aquele estereótipo dos filmes americanos. Exato. A ideia de que um indivíduo pode deserdar a família inteira porque brigou com eles e deixar a fortuna toda para uma fundação, para um amigo distante ou até para um gato de estimação. Acontece muito lá fora. Mas o Brasil adota uma postura muito mais intervencionista com essa divisão entre sucessão testamentária e sucessão legítima. Muito mais. Como essa trava legal funciona na prática aqui? O ordenamento brasileiro é todo estruturado sobre o sistema da liberdade de testar limitada. Limitada. Isso. E isso é um reflexo direto daquela função social de proteção irrestrita ao núcleo familiar que a gente discutiu lá no início. A lei estabelece a figura dos herdeiros necessários. Quem são eles? São os descendentes, filhos, netos, os excedentes, pais, avós e o cônjuge ou companheiro. Tá. Se qualquer um desses sujeitos estiver vivo no momento da abertura da sucessão, a liberdade do autor da herança é sumariamente cortada pela metade. É a famosa e implacável regra dos 50%. Implacável. Vamos projetar um cenário para ilustrar o rigor absoluto dessa matemática, para quem está ouvindo. Vamos desenhar isso. Pense num homem chamado Carlos, ele é viúvo, dono de um patrimônio líquido de R$1 milhão e tem 2 filhos. Ok, 1 milhão e 2 filhos. O Carlos passou a vida inteira brigando com esses filhos, eles não se falam e, no testamento dele, ele quer doar todo o dinheiro dele, R$1 milhão inteiro, para um instituto de pesquisa médica. A lei brasileira simplesmente entra na sala e diz: não. E diz não de forma categórica e bem alta. A lei divide o patrimônio do Carlos em 2 fatias perfeitamente iguais, quer ele queira ou não. Metade, metade. A primeira metade, ou seja, R$500 mil, constitui a chamada legítima. Legítima. Essa porção é intangível, é sagrada. E ela pertence de pleno direito aos herdeiros necessários. O Carlos não pode usar o testamento para reduzir essa fatia. Ele não pode impor nenhuma condição. Não pode impor condições impossíveis, não pode afastar os filhos desse direito, salvo naqueles casos extremos e raríssimos de indignidade previstos em lei, tipo um atentar contra a vida do outro. Caso de novela. Exato, casos criminais. Então restam os outros R$500 mil. Que formam a porção disponível. Isso. É apenas sobre a TAD que o Carlos exerce de fato autonomia privada dele. Ele pode doar esses 500 mil para o tal instituto de pesquisa, mas os outros 500 mil serão divididos obrigatoriamente entre os 2 filhos. Resultando em R$250 mil para cada um. É um freio estatal fortíssimo sobre a propriedade privada. Demais. E esse freio intervencionista do Estado vai bem além do testamento, viu? Ele atinge também os negócios que as pessoas fazem em vida. Como assim? Há uma norma de ordem pública no Código Civil Brasileiro, que é o artigo 426, que proíbe expressamente a sucessão contratual. Sucessão contratual. No jargão jurídico, isso é conhecido como o Pacto Corvina, ou Pacto de Corvos. É a nulidade absoluta de qualquer contrato que tenha como objeto a herança de uma pessoa viva. Nossa, essa restrição é fascinante do ponto de vista ético. Imagine o cenário para nossa audiência. Um herdeiro super endividado procura um investidor. Certo. E ele propõe vender antecipadamente os direitos sobre a fazenda, que ele sabe que vai herdar do pai idoso, em troca de um dinheiro vivo ali, liquidez imediata. A lei barra esse tipo de operação de forma draconiana, então? Barra, e com muita força. Barra porque a mera existência de um contrato desse tipo rompe totalmente a moralidade social e cria um risco objetivo gigantesco. Risco para o pai idoso, no caso. Total. Quando 2 partes firmam um negócio financeiro onde o gatilho para o lucro acontecer é a morte de um terceiro, cria-se um interesse econômico sinistro no falecimento dessa pessoa. É a analogia dos corvos mesmo. Exatamente. Corvos sobrevoando alguém que ainda respira, só aguardando o fim. O direito civil brasileiro repudia essa mercantilização da expectativa de morte. Torna qualquer contrato desse gênero nulo de pleno direito. É como se ele nunca tivesse existido. Não tem validade nenhuma. Nenhuma.
A única ressalva que o sistema permite é a partilha em vida. Que o próprio dono faz. Isso, feita pelo próprio ascendente para organizar a distribuição entre os herdeiros de forma antecipada. Mas, ainda assim, desde que respeitada a inviolabilidade daquela legítima de 50% que a gente falou. Falando em distribuição e principalmente em quem recebe o quê, nós chegamos a uma diferenciação técnica que muda completamente a responsabilidade de quem sobrevive. Uma linha divisória enorme. É o momento em que separamos os tipos de sucessores, o herdeiro e o legatário. A sucessão a título universal coloca o herdeiro em uma posição de assumir uma fração do todo. Ele herda uma porcentagem do ativo, mas também uma porcentagem do passivo. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza do risco sucessório, sabe? Qual seria? O herdeiro universal é, por definição, o sucessor na totalidade daquela fração. Se uma mãe deixa 1/3 do seu patrimônio para a filha, essa filha vai receber 1/3 das contas bancárias, 1/3 dos imóveis. O lado bom. O lado bom. Mas o quinhão dela também responderá por 1/3 das dívidas gerais deixadas. Até o limite da herança, claro. Claro, até o limite do valor que ela herdou. Ela assume a continuidade do complexo patrimonial de forma bem genérica. Mas a dinâmica muda drasticamente quando olhamos para a sucessão a título singular, que é a que cria a figura do legatário. Muda completamente. Imagine que, no testamento, essa mesma mãe decide deixar um apartamento específico lá no centro da cidade apenas para o seu sobrinho. Ok. Esse sobrinho não herda uma fração do todo. Ele herda um bem individualizado. Ele não é herdeiro geral, ele é legatário. E a implicação prática dessa distinção é, assim, colossal. Porque, como regra geral, o legatário não responde pelo passivo do espólio. Ah, ele fica isento das dívidas? Fica. Se o espólio estiver afogado em dívidas trabalhistas ou bancárias, os credores vão buscar a satisfação nos bens que compõem a herança universal. O legatário recebe o seu bem livre desse peso genérico. Ele pega a chave do apartamento e vai embora. Vai embora. A responsabilidade do legatário só é acionada de forma muito excepcional. Em que caso, por exemplo? Caso o bem específico que ele recebeu tenha dívidas atreladas a ele próprio, tipo um IPTU atrasado daquele apartamento. Aí a dívida é do imóvel. Isso. Ou, num cenário bem extremo, se o resto do patrimônio inteiro não for suficiente para pagar os credores, o que forçaria a redução dos legados. Mas, no curso normal das coisas, ele está blindado do passivo geral. Essa blindagem é uma estratégia de planejamento sucessório poderosa demais. Demais. Mas tem um conceito ainda mais crítico. Uma verdadeira armadilha conceitual que devasta o patrimônio de famílias desavisadas. Essa derruba muita gente. É a linha tênue e crucial que separa a herança da meação. A ameação. Quando o luto se instaura e os prazos processuais começam a correr, confundir essas duas coisas é a receita pronta para um desastre tributário. É disparado o erro mais oneroso que pode ocorrer em um inventário. Para desatar esse nó, a gente precisa entender que a morte de uma pessoa casada gera 2 eventos jurídicos simultâneos. Quais são? A dissolução da sociedade conjugal O fim e o casamento. e a abertura da sucessão. A meação é fruto exclusivo da dissolução do casamento. É a parte do patrimônio comum que já pertencia ao cônjuge sobrevivente em virtude do regime de bens que eles adotaram em vida. Não tem nada a ver com herança. Absolutamente nada a ver. Vamos colocar isso na ponta do lápis com um cenário bem realista para quem está ouvindo. Vamos. Temos João e Maria. Eles são casados sobre o regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum. Padrão. Durante os anos de casamento, eles compram, com esforço conjunto, uma casa de R$400 mil e um carro de R$100 mil. O patrimônio comum do casal, portanto, é de R$500 mil. Certo. 500 mil do casal. Paralelamente, o João possui um apartamento de R$300 mil que ele já tinha antes de conhecer a Maria, antes de casar. Um bem particular dele. Isolado. Isolado. Aí o João morre. Qual é o primeiríssimo passo matemático antes da gente sequer pensar nos herdeiros dele? O primeiro passo é o resgate do que já é da Maria. Se o patrimônio comum construído por eles totaliza aqueles R$500 mil, a lei impõe que metade disso, 250 mil. R$250 mil, pertencem a Maria. Essa é a ameação dela. E o ponto crucial é, a Maria não está herdando esses 250 mil. Não é herança. Não.
Aquele valor já era propriedade dela um segundo antes de o João falecer. O evento da morte apenas forçou a liquidação e a separação desse patrimônio que estava misturado. Então, a herança real, o acervo que vai ser efetivamente transmitido e dividido entre os herdeiros do João, é composto pela outra metade dos bens comuns, os 250 mil que eram a parte dele, Isso. somado ao apartamento de 300 mil, que era o bem particular exclusivo dele. Exatamente essa conta. Chegamos, então, ao montante de 550 mil reais de herança. Então, o que tudo isso significa na prática? Por que os profissionais batem tanto, mais tanto nessa tecla de isolar a meação? Porque o impacto reside direto na base de cálculo tributária. O imposto que incide sobre a transmissão de bens, o famoso ITCD, ele é cobrado pelos estados com alíquotas que podem ser extremamente agressivas. Muito altas. Variando muitas vezes entre 4% e 8% sobre o valor total. E além disso, tem as custas judiciais, as custas cartorárias do inventário, os honorários dos advogados. Vai somando tudo. Vai somando. E aqui está a chave de ouro. Todos esses custos incidem estrita e exclusivamente sobre o valor da herança. Ou seja, sobre os 550 mil reais. Exato. A meação passa ilesa, dona daquela parte. Faz todo sentido. E se a família comete o equívoco contábil gigante de declarar todo o montante de 800 mil reais como espólio lá para fins de tributação, Colocando a meação da viúva no bolo da base de cálculo. se fizerem isso, o Estado vai recolher o imposto sobre o valor integral sem avisar. A família vai estar pagando milhares de reais em tributos indevidos sobre um patrimônio que nunca mudou de dono, dilacerando a liquidez que deveria proteger os herdeiros. Nossa. Entender essa fronteira matemática estrita entre direito de família e direito sucessório é o que garante a preservação do capital intergeracional de verdade. É uma engenharia legal onde a precisão técnica salva o futuro econômico da família. Sem tirar nem pôr. E isso nos traz a um apanhado consolidado de nossa exploração de hoje. Começamos quebrando aquele mito de que a sucessão é um mero repasse de fortunas, entendendo o papel vital que ela tem na manutenção da estabilidade econômica. Fundamental. Desmistificamos o espólio como uma ponte de transição procedimental, vimos como o Estado limita severamente a vontade individual por meio da regra dos 50% e daquela proibição do Pacto de Corvos, tudo isso protegendo os herdeiros necessários. Uma proteção robusta. Muito! E, acima de tudo, decodificamos a diferença estrutural entre assumir o passivo geral como herdeiro universal ou ficar ali restrito ao ativo como legatário. Culminando nessa distinção vital. Sim, a distinção entre herança e meação, que dita literalmente a sobrevivência tributária do patrimônio. Verdade. É um mecanismo forjado não para criar burocracia simplesmente, mas para organizar a inevitabilidade da perda, evitando que o vácuo deixado pela ausência de um indivíduo resulte em guerras fratricidas na família, ou na ruína de impérios que levaram décadas para serem construídos. O Código Civil funciona meio que como um árbitro silencioso, né? Um árbitro que entra em campo justamente quando as emoções estão à flor da pele. Que reflexão excelente! E isso nos deixa com um pensamento final para expandir ainda mais o horizonte de quem nos ouve. O que você tem em mente? Toda essa lógica genial e milenar de posse, de transmissão, de proteção familiar e de tributação, tudo isso foi pensado lá atrás para a propriedade tangível. Casas, ações do papel, saldo bancário. Coisas físicas. Mas nós estamos adentrando rapidamente em uma era em que a riqueza se desmaterializou. O que acontece quando o patrimônio do decujus é composto por carteiras de criptomoedas totalmente trancadas por chaves criptográficas que só existem na mente de quem faleceu? É um baita problema. E o que acontece com a herança digital de contas monetizadas nas redes sociais? Elas geram muita receita mensal, mas os termos de serviço dessas empresas de tecnologia estrangeiras dizem que a conta morre com o usuário. Apagam tudo. Como essas regras seculares e brilhantes de perpetuidade da propriedade vão conseguir se curvar e se adaptar aos fantasmas digitais criptografados que a nossa geração vai deixar para trás? O choque entre o Código Civil e a Revolução Digital. Exato. Esse será o próximo grande campo de batalha patrimonial. Fica aí a provocação para quem nos acompanha, continuem questionando o mundo ao redor.
E até o nosso próximo mergulho.